Fala, meus queridos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu particularmente gosto muito. Nós vamos falar sobre ciclídeos africanos, mais especificamente os ciclídeos africanos do Lago Tanganica. Eu decidi abordar esse assunto aqui porque a gente nunca fez vídeo aqui no canal para falar sobre parâmetros de água para ciclídeos africanos do Lago Tanganica. E, gostaria de aproveitar, obviamente, né, que agora a gente tem um aquário dedicado exclusivamente aos ciclídeos africanos do Lago Tanganica aqui na Aquário Monster Shop. Que, inclusive, esses ciclídeos africanos, né, a gente vende aqui na loja, né? A gente tem uma grande variedade aí, tanto ciclídeos africanos do Lago Tanganica quanto do Lago Malawi. Então, segue a gente lá no Instagram, chama a gente no WhatsApp ou faz uma visita aqui na loja. Endereço, WhatsApp, link do Instagram, estará tudo aqui na descrição desse vídeo. Os ciclídeos africanos do Lago Tanganica são conhecidos principalmente por conta dos seus comportamentos bem peculiares, né? E são comportamentos, sim, no plural, porque são vários comportamentos diferentes dependendo ali do grupo, dependendo da espécie dentro daquele determinado grupo. Enfim, é muito complexo a relação social, né, dos ciclídeos africanos do Tanganica. E são bem conhecidos também por conta da sua água, que tem um pH bem alto e uma dureza geral também bem alta. E no vídeo de hoje nós vamos abordar principalmente esses assuntos, né? Esses assuntos aí voltados para os parâmetros de água do Lago Tanganica, que é uma conversa extremamente importante e necessária, né, aqui para os aquaristas brasileiros. A primeira coisa que eu gostaria de abordar aqui é falar sobre a transparência da água do Lago Tanganica, né? O Lago Tanganica, ele tem uma das águas mais transparentes do mundo. Então a visibilidade submersa no Lago Tanganica é muito boa. E é óbvio que é sempre muito importante e interessante a gente oferecer, né, essas condições visuais também, né, da água para os nossos peixes. É o que eu sempre falo nos vídeos, né, principalmente quando eu falo de ciclídeos africanos, quanto mais próximo do natural em todos os aspectos, melhor para eles. Isso vai ser convertido em qualidade de vida, em tempo de vida, né? E é tudo isso que a gente quer dentro de um aquário. Quando a gente fala de parâmetros, de faixa de temperatura, faixa de pH, faixa de dureza, a gente sempre vai ter ali o valor mínimo e o valor máximo. E de antemão, eu já recomendo para vocês nunca procurar manter sempre ali na risca do valor mínimo e sempre na risca do valor máximo. Às vezes tem muitas pessoas que fazem isso até mesmo para tentar deixar nesses limites aí para compatibilizar outras espécies de peixe. E não é o recomendado. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar aqui os valores de temperatura, né, os valores de parâmetros de água de modo geral dentro do lago, e depois eu vou falar dos valores aceitáveis, né, dentro de um aquário, né, os que são ideais, né, para um aquário. A temperatura dentro do lago a gente encontra na casa aí dos 23 a 27 graus Celsius. O pH varia de 8,3 a 9,2, né? A dureza geral ela varia de 10 graus a 13 graus, né? E o KH ele varia de 16 a 19. Mas vale lembrar, né? Tem regiões do lago que inclusive não são nem populadas por peixes ali, porque o lago é muito profundo. O Lago Tanganica é o lago mais profundo do mundo. Então isso são valores médios aí tirados, né, de dentro do lago como um todo, né? O lago ele tem mais de 18 bilhões de litros de água, é muita coisa. E a gente tem que transformar esses valores, né, ali dentro dos 18 bilhões, mais de 18 bilhões de litros de água, para um aquário aí que vai ter em torno dos seus 100, 200, 300 litros. Bem, vamos lá. Os valores recomendados para um aquário. A temperatura, eu sempre recomendo temperatura na casa aí dos 25 a 26 graus. Nem tão baixa, que até porque aqui no Brasil é difícil da gente manter a temperatura tão baixa assim por um longo período de tempo, né? E nem tão alta para a gente não acelerar tanto o metabolismo do peixe, né? E a gente está falando de ciclídeos, né? Se a gente acelera o metabolismo deles, eles acabam se tornando mais agressivos e a gente não quer isso dentro de um aquário. Faixa de pH que normalmente eu recomendo aí para um aquário de ciclídeos do Tanganica. Faixa de pH que vai de 8,5 a 9,3, tá? A gente sempre encontra por aí algumas recomendações de 8 vai dar tranquilo para ciclídeos do Tanganica. Galera, tá muito na risca, né? Quando a gente fala de pH, a gente fala de escala logarítmica, então a gente trata diretamente aí do sistema fisiológico do peixe. Não vamos dar mole com essa parada de pH.
pH para ciclídeo Tanganica, procura manter aí por baixo nos 8,5, né? Eu costumo manter do meu aquário em 8,8. E sim, é um pH bem alto. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso também, no que diz respeito à produção de matéria orgânica ali dentro do aquário, da maturidade do aquário, do sistema de filtragem do aquário. Tudo tem que estar bem compatível ali. Ainda nesse vídeo, para ficar bem legal também, eu vou até comentar um pouquinho sobre TPA mais pro final. Vamos comentar agora sobre dureza geral, né? A dureza total, o GH do seu aquário Tanganica, que é a parte mais importante, né? O GH de um aquário Tanganica, o ideal, na minha opinião, é que varia aí entre 14 a 20. E calma que já vou explicar o que é a dureza geral para quem não sabe, tá? Mas a dureza geral é a parte mais importante, no meu ponto de vista, aí, né, no que diz respeito aos parâmetros para aquário de ciclídeos africanos do Lago Tanganica, tá? E a alcalinidade, né, que é o KH, famosa dureza em carbonatos, recomendado aí de 14 a 22, que também é bem alto, né? O KH ele pode chegar até mais alto do que o próprio GH. Isso, obviamente, também se dá por conta, né, de um valor máximo, vamos dizer assim, de pH em torno aí dos seus 9,3. Então, por isso que o KH do aquário acaba sendo bem alto também. Bem, vamos lá, alguns comentários importantes aqui. Já falei para vocês as faixas aí de temperatura, pH, dureza geral, dureza de carbonatos, enfim. Agora eu quero fazer uns comentários um pouco mais aprofundados sobre cada assunto. Temperatura, porque é importante manter nessa faixa de 25 a 26 graus, né? Principalmente evitar temperaturas altas. Além da situação do peixe ficar mais agressivo, você acelerar o metabolismo, né? Ele vai acabar produzindo mais matéria orgânica. Mais matéria orgânica na água, pra gente, é péssimo. A matéria orgânica, a tendência é ela fazer com que o pH abaixe, né? Diminua o pH da água do teu aquário. E o pH alcalino, a gente tem amônia mais tóxica. Quanto mais matéria orgânica, mais amônia. E a amônia muito tóxica ali no pH alcalino pode fazer muito mal para os nossos peixes. Então as temperaturas altas, elas acabam desencadeando uma série de problemas no aquário de ciclídeos africanos do Lago Tanganica, tá bom? Outra coisa também é que em temperaturas altas a gente tem uma maior dificuldade aí na dissolução de oxigênio na água. Então esses seriam os principais motivos pelo qual a gente tem que manter a temperatura aí nessa casa, né, dos 25, 26 graus, que é o ideal para eles. Agora falando sobre o pH, eu vou aproveitar aqui para puxar um gancho para falar sobre o KH junto, já que eles possuem relação direta, né, galera? O pH, importante sempre, obviamente, manter. Eu já até falei o motivo aí anteriormente, quando eu falei os valores, né? Principalmente por questões fisiológicas dos ciclídeos africanos. E um macete, né, que muitas pessoas acabam não contando aí, né? Para você manter um pH ideal para ciclídeos africanos, não só Tanganica, mas Malawi também, o ideal é que você foque mais em manter a alcalinidade do teu aquário, a dureza em carbonatos. Foque em manter a dureza em carbonatos mais alta ali dentro do que é recomendado para o seu aquário, né? Porque aí você não vai ter problemas com o pH oscilando. E uma coisa que eu percebi até mesmo na prática, né? Quanto mais alta a sua reserva alcalina, né? A sua alcalinidade ali dentro do aquário, mais estável o seu pH fica. Então, quando você for ajustar o pH, antes, faça testes de KH. Ajuste o KH do seu aquário. Ajustou o KH, está no nível bacana, depois você faz o teste de pH. Então, no caso do pH, a maior recomendação seria mais essa mesmo, né? E evitar oscilações de pH, né? Ou, na verdade, isso a gente tem que evitar em qualquer tipo de aquário, né? Um pH mais estável possível dentro do aquário, né? Os peixes vão retribuir isso para você em saúde, né? Em comportamento, em coloração. Falando sobre GH, cara, GH é o assunto mais importante de todos, porque a gente está falando da quantidade de sais, né, disponíveis ali na água do nosso aquário. Então a dureza é extremamente importante por conta disso, por conta da osmorregulação dos peixes, né? A dureza geral ela afeta também a quantidade de cálcio no sangue dos nossos peixes. Na dureza geral a gente vai ter principalmente ali na água do nosso aquário cálcio, magnésio, potássio, bário, bromo, zinco, são esses sais. Nessa ordem, não necessariamente nessa ordem exata, mas os três primeiros ali, cálcio, magnésio e potássio, eles sempre vêm em maior quantidade. E a dureza geral, ela vai atingir diretamente aí, né, o crescimento do seu peixe, a reprodução também dos peixes. Você mantendo a dureza geral do teu aquário do Lago Tanganica, ideal ali para eles, bem estável também ali para eles, cara,
eles vão te retribuir com uma longevidade enorme, com muita reprodução dentro do aquário, com certeza. Agora eu deixei aqui para o finalzinho para comentar um pouquinho sobre TPA, né, a troca parcial de água, as manutenções no aquário Tanganyika, que também é muito importante e de certa forma acaba tendo relação direta aí com os parâmetros de água também. Fazer ou não fazer, com que frequência fazer, cara, isso é muito polêmico, isso dá muito panos para manga. Então eu vou tentar passar aqui para vocês uma visão um pouco imparcial do assunto, sobre o assunto, o que eu faço, o que alguns amigos fazem, e no final das contas não existe uma regra engessada para isso, tá bom? O que vai acontecer é que a gente vai ter métodos diferentes ali, e cada um tem seus prós e seus contras. Qual o melhor do melhor do melhor dos mundos aí? A gente ter, obviamente, uma manutenção com uma frequência maior. Se a gente puder fazer TPA semanal, por exemplo, esse seria o melhor do melhor dos mundos. A TPA semanal, a gente fala TPA e não é só a troca de água, né? A gente faz a aspiração ali do fundo de alguns sólidos que acabam se acumulando no meio das rochas, né? Fezes, restos de rações, enfim. Com a TPA frequente, assim, né? Uma TPA semanal, a gente acaba também reduzindo significativamente a carga parasitária do aquário, né? Então, os nossos peixes vão ficar, vamos dizer assim, menos propícios a pegar determinadas doenças. E eu acho que essa seria a principal e a grande vantagem, né, de você fazer TPA semanal, né? Seria a questão aí de você ter um controle da carga parasitária do teu aquário muito maior. E a desvantagem é que, principalmente para um iniciante aí no mundo do aquário Tanganyika, é que você vai ter que ficar regulando toda vez que você for fazer TPA, né, os parâmetros de água da água que vai entrar no seu aquário, para que dessa forma você não tenha uma grande oscilação ali de parâmetros de água a cada troca, né, a cada TPA que for feito. Então você vai acabar gastando mais produto, né, enfim, você vai ter um trabalho bem maior, né, e se você for iniciante, eu recomendo que você não tenha uma manutenção tão frequente assim. Justamente porque eu sei da dificuldade que é para manter inicialmente ali os parâmetros de água de um aquário Tanganyika, de um aquário Malawi. Então, para você que está começando, está pegando a mão ainda, vai com calma. No início de qualquer aquário é muito importante vocês fazerem manutenções mais frequentes, né? Eu não recomendo ficar negligenciando manutenção dentro de um aquário, principalmente aquários novos. Então, qualquer aquário aí, independente do que você quer fazer no futuro aí, cara, procure manter a frequência bacana de manutenção nos primeiros meses. Depois, se você quiser, né, que eu acho que a maioria daqui tá assistindo esse vídeo quer isso, provavelmente, você pode aumentando o intervalo entre uma TPA e outra. Aumenta de 15 em 15, de mês em mês e assim vai. A grande vantagem de você aumentar o intervalo entre as manutenções é justamente que você vai ter uma estabilidade de parâmetros ali bem grande dentro do seu aquário. A desvantagem é que você vai ter um acúmulo de carga parasitária bem maior, já que você não faz trocas de água, né, com uma certa frequência. Mas, né, também tem por trás disso uma outra vantagem, que você vai mexer menos dentro do seu aquário, você vai causar menos estresse para o peixe, né? E isso, de certa forma, também é bom. O teu aquário, falando assim de forma biológica, né, falando assim de bactérias nitrificantes, por exemplo, ele vai ficar mais estável, você vai causar menos atrito, você vai perder menos colônia de bactérias, fazendo menos manutenções, principalmente manutenções invasivas. Então, assim, fazer manutenções frequentes tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens, e não fazer ou fazer com intervalo maior tem também suas vantagens e desvantagens. O que eu faço? Eu faço manutenções depois de que o aquário está bem estabilizado, né? Eu faço manutenções aí de 10 a no máximo 30% do volume de água do aquário, né? De mês em mês. Uma vez por mês vou lá, faço uma boa limpeza. É claro, eu não deixo meu aquário super lotado para ficar acumulando muita bosta ali dentro do aquário. Eu não fico jogando ração de forma demasiada para dentro do aquário. Então tudo isso acaba que no final das contas influencia pra caramba, né, na frequência de TPA, na frequência de manutenção que você vai ter dentro do teu aquário. Mas o que eu faço é isso, uma vez por mês eu faço manutenção no meu aquário, faço aspiração do fundo ali, onde tem um acúmulo de fezes, onde tem um acúmulo de matéria orgânica, né, de um modo geral, faço aquela limpezinha, né, por dentro. Na verdade, antes de tirar a água até, eu limpo os vidros, né, para poder puxar
a sujeira que estava nos vidros junto com as fezes, né, que eu vou estar tirando ali fazendo a aspiração. A minha manutenção, na verdade, ela se resume em aspirar os sólidos do fundo do aquário e não em somente tirar a água do aquário, né, e somente em trocar a água do aquário. Eu foco mais em aspirar os cocôzinhos ali do fundo do aquário do que simplesmente trocar a água. E basicamente isso, de mês em mês, sempre fiz isso, né? Uma coisa que acaba dificultando a nossa vida aqui no Brasil é que a maioria dos locais, né, a maioria das casas aí, tem um abastecimento vindo com uma água ácida, né? Normalmente a água é na casa aí dos 6,6, 6,8. Dificilmente eu vi algum lugar onde o pH batia 7,4, 7,5, por exemplo. Né? Já vi aqui no Brasil, inclusive, saindo 8 o pH da torneira. Né? Mas é difícil. Né? Isso acaba dificultando também a reposição de água durante a semana, a reposição de água ali que evapora. Se for possível, tenha um osmose reversa, tem um filtro ionizador para você poder dedicar aí a reposição de água que evapora, né, durante a semana. Que dessa forma você vai colocar uma água neutra ali, você vai colocar uma água sem minerais que não vai interferir na dureza, não vai interferir no pH, não vai interferir em nada. Isso é muito importante, a longo prazo isso vai te economizar muito trabalho. Até me estendi um pouquinho aqui nesse assunto, galera, mas espero que vocês tenham curtido esse videozinho aqui falando sobre parâmetros de água, né, para ciclídeos africanos do Lago Tanganica. Em breve a gente volta com mais conteúdo sobre esses carinhas que eu gosto muito. Sou até meio suspeito de falar, né, eu tenho vários aquários aí de ciclídeos africanos do Lago Tanganica. E outra coisa, se você quiser adquirir ciclídeos africanos do Lago Tanganica, Aquarium Monster Shop trabalha com uma variedade de espécies bem legal, né? A gente trabalha até sob encomenda também. Se você quiser adquirir algum ciclídeo africano do Lago Tanganica, chama a gente, já está passando um Instagram na tela para vocês, segue a gente lá. O WhatsApp vai estar aqui na descrição do vídeo, o endereço completo também para quem quiser fazer uma visita vai estar aqui na descrição do vídeo também. Beleza? Então o vídeo de hoje é esse, em breve estaremos de volta com mais. Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo e fui!